Vini? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, antes da gente começar as conversas oficiais, né? Como é que você entrou na política, como é que você chegou nessa parte? A gente gosta muito de saber, de contar para as pessoas como é que surge a trajetória, né, do vereador, do deputado. A gente queria saber como é que começou a sua história na política. E que fez você entrar como vereador. Eu quero agradecer, né, antes de mais nada, pelo convite, né, principalmente por ter a oportunidade de conversar sobre política, de falar sobre trajetória, né, e também desejar muito sucesso para vocês nessa construção do que é comunicado, do que é, de fato, dialogar sobre política, né. E aí ter a oportunidade de falar sobre a política olindense é sempre muito bom. Então, gente, eu, na verdade, comecei com os movimentos sociais, com os movimentos coletivos. Hoje eu tenho 28 anos, mas eu comecei a minha trajetória muito de uma maneira orgânica mesmo, me entendendo enquanto corpo coletivo, né? Me entendendo enquanto jovem, no movimento estudantil. Quando eu tinha 15 anos, já estava sendo presidente do Grêmio Estudantil aqui no Colégio Estadual de Olinda, e aí fui participando de vários movimentos, fui entendendo o que é direito coletivo, o que é direito estudantil, fui me formando, né, também em cidadania e direitos humanos. Quando eu tinha 16 anos, já estava cursando sobre cidadania e direitos humanos e ouvindo outras pessoas falando sobre direitos, me percebendo também enquanto a pessoa da periferia, né, enquanto uma pessoa LGBT, enquanto um corpo que está à margem da sociedade, e também dialogando e me aproximando de outras pessoas que, assim como eu, tá nesse corre mesmo do que é entender a sociedade, do que é se construir enquanto juventude. Então, a partir deste momento em que eu comecei a entender o que é o direito, né, no sentido mais amplo, de ter que lutar de fato, não só por mim, mas por outras pessoas, eu fui encabeçando e participando de outras lutas, né? Então, o movimento estudantil é a porta inicial, mas o movimento social é onde, de fato, eu acabo debruçando e desenvolvendo, de fato, o que se é um corpo político atuante dentro do espaço, né, institucional, né? Mas, a partir deste momento, eu vou participando de coletivos, eu vou construindo grupos, eu vou me formando também enquanto advogado, eu vou exercer, na verdade, né, uma construção onde se constrói, mas ao mesmo tempo se aprende em conjunto, né? Então, a partir desses momentos em que eu fui sendo exposto e ao mesmo tempo aprendendo com os olhares e perspectivas de outras vivências mais marginalizadas, que eu começo a perceber que é importante também estar numa discussão de política institucional, né? E é aí que, de fato, eu me lanço para poder me tornar vereador aqui do município da cidade de Olinda. Mas hoje eu já tenho, acredito que 13 anos já de atuação coletiva, né? Eu sou um vereador muito jovem na cidade, é um mandato ainda muito novo no que é o cenário político do estado de Pernambuco, mas a grande verdade é que a gente já tem uma atuação enquanto corpo e ideia de sociedade já há mais de uma década, né? Isso me dá também uma certa maturidade para poder dialogar sobre as mais diversas frentes e entender e perceber que eu faço parte de um movimento maior do que eu, maior do que a minha existência, e é sempre muito importante poder compartilhar o que é que está sendo feito na cidade, porque eu acredito que eu tenho a legitimidade de falar sobre isso, porque eu construo e dialogo com outras pessoas para poder dar legitimidade a um mandato que é do povo olindense. Ô, Vini, deixa eu fazer só o registro aqui, Marcela, boa noite. A quem está assistindo a nossa live, tem o Menezes Albert, ele botou aqui o futuro prefeito de Olinda. Cheio de gente comentando aqui, né? Futuro prefeito, né? Deus quiser, vai ser prefeito. Wilson também, meu prefeito. Veja, antes da gente entrar nessa questão, né, mais macro da prefeitura de Olinda, a política de Olinda como um todo, Sim. Eu queria saber sobre o seu mandato, porque você divulgou recentemente que com 2 anos e meio de mandato você Sim. conseguiu cumprir todas as suas promessas que você tinha feito, né? Exatamente. E faltando 1 ano e meio, ou seja, você já conseguiu cumprir isso. Que projetos, que ações você destacaria do seu mandato que você conseguiu cumprir e que conseguiram realmente gerar alguma repercussão, Vini? São diversas, né? A gente acabou lançando proposta para as mais diversas áreas da sociedade, né? Enquanto um ativista de direitos humanos, eu gosto de me colocar enquanto ativista de direitos humanos, eu acredito que a gente precisa ter uma responsabilidade de entender que se colocar numa posição de representar outras pessoas é entender que a gente tem que discutir sobre educação, sobre saúde, sobre moradia,
né, sobre desenvolvimento econômico, sobre políticas para a juventude, né, sobre comunidade LGBT, sobre o direito das mulheres, sobre as pessoas com deficiência, sobre a cultura. E Olinda, ela é uma cidade que é diversa por si só, mas que tem um peso histórico muito grande no que é o desenvolvimento da democracia do país. Muito do que a gente conhece enquanto país iniciou, inclusive, pelo município de Olinda. Então, quando a gente está na posição de representar, de ser legislativo, a gente precisa entender o papel de interferir no pensamento social. Então, existe um projeto que eu tenho um orgulho imenso de ter aprovado, mas existe também uma responsabilidade que eu pactuei com todas as pessoas que eu pedi genuinamente o voto, que eu também quero comentar posteriormente. Um projeto que a gente conseguiu aprovar, que teve repercussão nacional e internacional, foi a proibição de homenagens a escravocratas e a ditadores. Olinda, ela é uma cidade cuja Câmara dos Vereadores homenageia um escravocrata, que é Bernardo Vieira de Mello. Bernardo Vieira de Mello foi um cara que perseguiu os Zumbi dos Palmares, quilombolas, pessoas negras escravizadas, e a gente tem, enquanto representação na Câmara dos Vereadores, uma pessoa que não representa o que se é, de fato, a comunidade geral, as pessoas, né? Então, quando a gente está na primeira Câmara do Brasil em exercício, e a gente consegue interferir para proibir homenagens a escravocratas e a ditadores, modificar o nome de escolas, de espaços públicos que levam o nome de pessoas que, durante a história, perseguiram, mataram, estupraram e que precisa ser revista para que a gente possa reforçar e legitimar o que é representar o pensamento social, para que a gente possa homenagear mais professores, mais trabalhadores, mais pessoas que interferiram diretamente na cidade de Olinda, porque, infelizmente, a narrativa que se constrói de quem venceu na história ainda é muito colonial, sabe? É muito escravocrata. A gente tem uma sociedade que ela é pautada na discriminação, e essa discriminação ela é uma discriminação racista. E a partir do momento que a gente consegue aprovar e tem uma repercussão por ser a primeira lei no país a proibir esse projeto de homenagem, né, a ditadores e escravocratas, a gente, no momento do país que a gente está passando, a gente também passa a reforçar e a dialogar com a população de que é preciso defender a democracia, é preciso defender a cidadania e os direitos humanos. Não se pode simplesmente estar nesses espaços e acreditar que a gente não pode fazer mais. Então, esse foi um projeto que eu tenho muito orgulho, porque não foi fácil de ser aprovado. Mas eu acredito que, para além de tantos projetos que a gente aprova, o mandato que eu estou à frente, ele tem uma responsabilidade social muito grande. A gente vem de uma sociedade que, infelizmente, as pessoas, elas são propositalmente alienadas para não se entender o que é a política. E a partir do momento em que eu me proponho, enquanto uma pessoa jovem, a dizer para as pessoas quais são os seus direitos, o que elas querem para o futuro, a necessidade de perceber que a função de um vereador é de fiscalizar, é de legislar, é de ouvir, é de estar ao lado da população, isso me deixa muito orgulhoso. Hoje, em cada bairro que eu vou do município de Olinda, eu sou parado pelas pessoas e as pessoas olham para mim e falam sobre algo que eu estou pautando ou trazendo de construção política. E para mim isso é muito poderoso. É muito poderoso porque não é só comunicar o que está sendo feito. É envolver as pessoas para que elas se sintam pertencentes do que é a participação popular. Do que é entender que o mandato está ali ao seu serviço. E eu falo isso porque, de fato, antes de me tornar parlamentar, eu olhava as representações e não me sentia inserido, não me sentia parte. Eu não percebia e não entendia o que estava acontecendo na Câmara dos Vereadores de Olinda, que pauta sobre os meus direitos e sobre a minha vida. E isso está acontecendo na cidade de Olinda. E isso é muito de como essa construção ela é feita, de fora para dentro. De dizer para a população de que tem um mandato a serviço do povo. E isso é algo que me deixa extremamente orgulhoso. É claro que a gente conseguiu aprovar outras diversas leis. A gente conseguiu aprovar, por exemplo, o Educar pela Igualdade Racial. A gente conseguiu aprovar o nome social no município de Olinda. A gente conseguiu aprovar mais recentemente o Dia do Meio Ambiente. A gente modificou, inclusive, o Dia do Índio para o Dia dos Povos Indígenas, numa solicitação das pessoas indígenas. A gente aprovou o primeiro estatuto de igualdade étnico-racial do país, porque foi o estatuto que incluiu os povos ciganos e os povos indígenas.
a gente tem políticas pautadas e feitas para todas as áreas. A mais recente foi o ATIS, que vem justamente para poder dar suporte na construção de regularização fundiária, mas também para interferir na política habitacional de um município cuja cidade tem, enquanto metade da população, vivendo em morros e encostas. Além, é claro, da gente conseguir ser um mandato que hoje mais aprova e mais interfere no orçamento da cidade. A gente precisa comunicar para as pessoas que a gente não faz política pública sem orçamento. Não adianta ter 5 mil reais destinado para a política das mulheres para todo ano, se esse valor é insuficiente para poder implementar políticas que dê dignidade e protagonismo a essas mulheres. Então, quando o mandato é responsável por aprovar e interferir na construção de 60% de todo o orçamento da cidade, a gente interfere diretamente na construção dessas políticas. Então, conseguir, em 1 ano e meio, aprovar, né, tantas coisas e agir através de requerimentos, projetos de lei, audiência e políticas orçamentárias é algo que me deixa orgulhoso, porque com toda certeza é fundamental a participação das pessoas nesse mandato e é o que a gente vê acontecer aqui na nossa cidade. Vini, Oi. Eu considero a política de Olinda muito polêmica, sabe? Sim. E eu acho que tem bastante assunto para a gente ainda trazer, mas assim, como a gente está falando agora da sua atuação especificamente, uma coisa que ainda repercute bastante é o Carnaval, né, de 2023. Bastante. Por conta da polêmica das bebidas ainda, né, você chegou a acionar o Ministério Público por conta da questão da exclusividade das bebidas. Sim. Inclusive, no mês passado, você assinou um requerimento pedindo uma CPI, né, para investigar o Carnaval. Exato. Teve uma audiência pública recentemente também sobre o mesmo tema. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, porque o Carnaval de Olinda, ele é um evento grandioso, é conhecido no mundo inteiro e é inaceitável esse tipo de polêmica negativa para o nosso estado. Então, eu queria que você comentasse sobre essa polêmica, eu queria que você comentasse sobre essa questão das bebidas, sobre sua luta mesmo para não trazer essa imagem negativa para Olinda. Eu tenho muita responsabilidade no que é conduzir a política e eu percebo que a política do diálogo sempre é o melhor caminho. Acontece que, infelizmente, a gestão representada pelo próprio prefeito Lupécio é muito difícil o diálogo. Então, quando você já não tem um diálogo, não só com a representação da população, que é eleita democraticamente, mas principalmente com os atores sociais, quem faz a cultura da cidade de Olinda, a gente já tem um erro grave. É uma gestão que tem pouco diálogo, pouca transparência. Às vezes existe um erro que ele precisa ser enfrentado e ser admitido. Existe o erro, gente. A gente está tentando ver o que a gente pode fazer com isso. Isso é uma falha que é humana, que é sempre acobertada e colocada debaixo dos panos. E depois está aí a bomba, que foi a do Carnaval, onde ninguém se responsabiliza, a culpa não é de ninguém. O direcionamento é da gente simplesmente fingir que foi maravilhoso, porque não se tem a honradez de olhar para a população, se desculpar e dizer que pode fazer diferente. É esse tipo de política que as pessoas, inclusive, esperam na cidade de Olinda, porque é a primeira capital da cultura do país. Não se pode ignorar isso. A gente tem uma importância histórica e cultural muito grande que ela precisa ser revertida em ações efetivas. Um dos maiores erros é de Olinda ser resumida apenas ao período carnavalesco. A cultura da cidade de Olinda ela precisa ser fracionada para que ela exista durante todo o período do ano. E a gente tem fazedores da cultura e protagonistas nas culturas que sempre se colocaram à disposição da gestão, mas que não há um retorno porque não há diálogo. E se não há diálogo, não há o interesse. Veja só, eu sou do viés político que entende que quem faz cultura na nossa cidade não pode ser dependente de gestão. E a gestão municipal condiciona os fazedores da cultura para poder estar dependente. Se você me apoia e se você me baba, então maravilhoso, você vai ter todos os tipos de benefícios possíveis. Se não, você vai sofrer as consequências disso. E a gente precisa ser muito franco. Olinda é uma cidade que vive de serviço, que vive de cultura. Esses serviços e essa cultura é o que traz orçamento, dinheiro, recurso para a nossa cidade. E é por isso que, administrativamente falando, a gente precisa ter uma gestão que consiga perceber a potência cultural para reverter esses lucros, porque a gente já tem uma arrecadação dentro da cidade muito aquém do que a gente precisa.